Bom dia, pessoal. Bom dia, alegria para nós estarmos aqui mais uma vez com vocês, aqui em Brasília. E nesse dia tão especial, né? Um dia que é o Dia dos Pais, é sempre um dia muito especial. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma conversa sobre esse pai nós costumamos a dar presentes para os nossos pais no Dia dos Pais. Eu espero que você tenha se lembrado disso. Lá na igreja, quando a gente tem Dia das Mães, o pessoal costuma dar para as mães presente para o Dia das Mães. Aí vou dar um freezer novo para o Dia das Mães, vou dar uma batedeira, tudo que quem vai usar somos nós, né? Todos nós, não é a mãe que vai usar. Aí eu digo, volta lá, deixa o freezer lá e vai comprar o presente da sua mãe. O pai, aí vai dar uma caixa de ferramenta para consertar o carro que todo mundo anda, né? Dá uma coisa para o pai. Mas tem pai que gosta dessas coisas. Então a gente dá presentes para os pais. Mas hoje, no Dia dos Pais, eu quero lembrar do nosso Pai Celestial, que nos dá presentes. Tem dois presentes que o nosso Pai Celestial nos dá. O primeiro presente que Ele nos deu e nos dá é a sua palavra. A palavra de Deus é tudo que nós temos que é necessário, segundo a nossa própria tradição, para a salvação. A nossa igreja diz lá nos 39 artigos de religião que nada pode ser exigido de alguém para a salvação que não esteja na palavra de Deus. Esse presente de Deus para nós. Você sabe que lá nós temos dito isso muitas vezes lá na igreja, espalhado pelas igrejas, que nesse ano do crescimento nós temos o que a gente chama das primícias do crescimento. E as primícias do crescimento são atitudes que nós tomamos. Uma delas tem a ver, uma delas não, todas elas têm a ver com a Bíblia Sagrada. Então nós dizemos o seguinte, você já ouviu falar disso aí? Não começa a repetir aqui, a gente repete isso todo domingo. Todo domingo. A primeira hora do dia, Bíblia e devocional. Primeiro dia da semana, igreja. Primeira semana do mês, um dia de jejum que você escolhe. Primeira parte da renda, o dízimo do Senhor. 4 primícias do crescimento. Todas elas presentes da palavra de Deus. Se nós não nos imergirmos na palavra de Deus, nós não mergulharmos nesse presente que o Pai nos deu, que é a sua palavra, nós não vamos conseguir nem a primeira, quanto mais a segunda, a terceira ou a quarta. Então eu vou dizer de novo aqui para que você possa gravar. Primeira hora do dia, quando você acorda, do seu lado tem uma Bíblia. É verdade. Muitos têm o telefone, né, do lado. Então você quando acorda faz assim com a mão, já pega a Bíblia, não, você pega o telefone. E a pessoa pega o telefone e vai lá no WhatsApp, por exemplo, e vai ver se tem alguma mensagem, como se alguém fosse mandar uma mensagem de meia-noite até as 6 da manhã. Você já vai lá ver o que é que tem, e aí não para no WhatsApp, aí vai lá para o outro, vai passando, e acabou, você já esqueceu. Então o que é que eu digo, pessoal? Pega esse telefone e coloca longe de você. Coloca lá na outra mesa, coloca no banheiro, coloca na sala, e do seu lado coloca a Bíblia, ou o seu devocional junto com a Bíblia. Quando você acorda, você já põe a mão aí, a Bíblia está ali. Você pega a Bíblia, dá o seu primeiro passo, que é devocional. Primeira hora do dia, primeiro momento, devocional. Nós começamos isso no dia 1º de janeiro, intensificadamente. E tem sido uma bênção na igreja. E claro, primeiro dia da semana, igreja, dia do Senhor. Primeira semana do mês, a gente escolhe um dia e faz um jejum, de uma refeição, de alguma coisa que você, um dia como você queira, e a primeira parte da renda entra no dízimo do Senhor. Esse é o presente de Deus para nós. Dia dos Pais, Deus está nos presenteando com o Pai eterno, isso aqui, palavra de Deus. Mas tem outro presente que o Senhor nos deu, que foi lido aqui hoje, o dia de Pentecostes, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu
naquele dia de Pentecostes, foi o grande presente para a humanidade, foi o Espírito Santo de Deus, da maneira que foi feito, porque a pessoa do Espírito Santo nos traz vida nova, nos traz cura, libertação, nos traz dons, nos traz tudo isso que nós vivemos. No entanto, nem sempre isso acontece de uma maneira imediata na nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo de presente quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem e habita em nós. Muitas vezes, nós deixamos ele quieto ali. Uma das ilustrações que eu vi sobre o Espírito Santo foi de um autor americano, que ele disse que é como você ter o pessoal que gosta de carne, né, assim, de churrasco, essas coisas, é como você ter uma picanha no congelador, no freezer. Uma picanha no congelador, ela é um bloco de gelo, não tem nada, né? Confunde-se com gelo lá, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. Mas quando você coloca ela na brasa, até a vizinhança toda sente, né? Uma vez eu estava em Porto Alegre, na hora do almoço, assim, eu fiquei impressionado. Você anda no meio da rua, você cheira churrasco por tudo que é canto, porque tudo que é sacada, a varanda, está fazendo churrasco. Aí sim, quando você coloca ali, aí ele tem um propósito. Às vezes a gente recebe o Espírito Santo quando nós o convertemos, ele habita em nós, é o presente de Deus, mas nós deixamos ele quieto. E aí, o propósito do Espírito, que é nos dar vida nova, ele termina não sendo cumprido, porque nós não permitimos que isso aconteça. Tem uma história na Bíblia, aliás, tem muitos, mas eu vou separar aqui um personagem, para a gente conversar sobre ele. Pedro, esse cidadão chamado Pedro, que se tornou um apóstolo do Senhor. Se você ler a história de Pedro, pensar os versículos bíblicos sobre a história dele, você vai encontrar alguns. Por exemplo, Pedro estava com Jesus no Mar da Galileia. E a Bíblia diz assim: mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. É Pedro. Veja a iniciativa dele. Tá? Gente, a gente lê a Bíblia às vezes e a gente não emerge assim um pouco na história. Pedro está com os outros ali, discípulos no barco, e de repente ele vê Jesus. A primeira iniciativa dele é: me chama aí que eu vou, Senhor. E o Senhor chamou, e ele foi. Olha só, ele colocou o pé na água, gente, e ele teve essa experiência de começar a andar também sobre as águas. Aí o texto diz: e aí ele olhou para o vento, olhou para aquela tempestade, sei lá o que estava acontecendo, para as ondas, e aí veio o temor. E ele afunda, mas ele ainda grita: salva-me, Senhor. Pedro aqui era um sujeito impulsivo, um homem frágil, um homem temeroso, mas era Pedro. Era o grande Pedro que você conhece, era ele. Depois você vai ver Pedro naquele episódio da transfiguração. Quem é aquele Pedro? Diz o texto assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas, presta atenção na cena, né? Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro de novo, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, eu vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pensou nem nele, né? Nem ele fez tenda para ele mesmo, só pensou nos 3 lá.
E a gente fica aqui. Vai ser tão bom isso aqui, não é não? Pedro está naquela zona de conforto, está gostando daquele ambiente. A gente tem que entender um pouco isso. Imagina aquela cena, Jesus, Moisés, aquela visão, com aquelas roupas brilhantes, que coisa fantástica. A gente não consegue nem pensar. Não tem Spielberg que consiga construir uma cena dessa. Aí Pedro se anima. Aí diz, vamos ficar aqui. Está tão bom. E Pedro recebeu de Jesus o não. Não, temos que descer isso aqui. Quando a gente descer, a missão continua. Ou a missão começa, que dali ele foi a sua jornada para Jerusalém. E Pedro tentou impedi-lo. Esse Pedro é o Pedro que você conhece. Querendo algum privilégio, querendo estar numa zona de conforto, gostando daquilo tudo. Esse mesmo Pedro que disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Você começa a entender essa pergunta? Senhor, vê bem, a gente está com você, a gente deixou tudo, os barcos lá na Galileia, nossa empresa, deixamos tudo, estamos seguindo a você. O que é que vai ser de nós? O que é que você acha que Pedro está pensando aqui? Ele está pensando, o que é que vai ser de mim? O que é que vai acontecer comigo? Eu abandonei tudo. Nós, às vezes, pensamos assim também. Esse é o Pedro, que eu me identifico com ele em algum momento. É um sujeito que está ali, na carne, né? Preocupado com ele mesmo. Curioso, mas suspeito até nos seus interesses. E Pedro continua. E eu vou pesquisar mais. Eu vou ler mais sobre Pedro. Isso não para. São muitas histórias. Pedro, que parecia uma pessoa tão corajosa, Jesus disse a ele, ainda essa noite todos vocês vão me abandonar, ali naquele momento final. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, olha o que Jesus está dizendo, depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês na Galileia. Foi o que Pedro disse nessa hora. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus disse, meu querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Ainda hoje, essa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse, mesmo que seja preciso que eu morra, contigo eu vou morrer, nunca te negarei. E olha o que ele diz, o texto diz que a gente não presta atenção. Pedro não estava sozinho nessa não. O texto diz, e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Foi um coro. Não vamos negar você, Jesus. E a gente malha Pedro, né? Pedro negou, mas foi o único que foi lá, porque os outros nem lá foram. E todos disseram do mesmo jeito. Mas vamos focar em Pedro, que a gente está com ele aqui. Mesmo que seja preciso que eu morra, nunca vou te negar. Impulsivo, diz mais do que pensa. Esse é o Pedro que você conhece. Na hora da oração, indo um pouco mais adiante, Jesus, né, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Aí voltou para os discípulos que estavam com ele, inclusive Pedro, e todos estavam dormindo. E Jesus dá uma chamada neles. Imagina, Jesus está orando lá, se for possível, passa esse cálice, sentindo já a dor daquela terrível crucificação. Aí quando ele volta para o lugar, está os 3 lá dormindo, tudinho. Eu acho que Jesus deu um susto neles. Rapaz, olha o que ele diz. Jesus diz assim, vigiem e orem. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora. E aí ele perguntou a Pedro, vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, esse homem sequer pôde vigiar, orando um pouco com Jesus.
Mas vamos olhar para Pedro, gente, olhando para nós mesmos. Isso aqui é um espelho. Eu estou olhando no espelho. Quando eu olho para Pedro, esse Pedro aí, eu estou me olhando no espelho. Eu estou buscando a minha memória e eu estou vendo que algumas vezes eu agi mais ou menos assim. E por fim, ainda vem o Pedro justiceiro. Você sabe do episódio? Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, que foi lá no Getsemane para prender Jesus. Ele não queria deixar que Jesus fosse pego, pegou a espada. O texto diz que ele trazia uma espada já com ele. E largou a espada para cima do soldado e arrancou a orelha do cara. E você acha que ele estava mirando na orelha? Ele errou, graças a Deus. E só pegou a orelha. Ou você acha que ele era um esgrimista que vou tirar a orelha dele? Pá, tirou a orelha. Não. Ele aqui, ele errou, graças a Deus. E para a sorte desse soldado, Jesus, Pedro, guarda essa espada. Será que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Um ato da carne, um ato de alguém que já caminhava com Jesus há mais de 3 anos e ainda tem atitude como essa. Eu estou com Jesus, eu já perdi até a conta, mas eu acho que é uns 40 anos já. 43 que eu ando com Jesus. E eu ainda me vejo em alguns momentos com a espada na mão, querendo arrancar a orelha de alguém. E somos nós. Então perceba que essa figura de Pedro é a figura que ainda existe dentro de nós. É o velho homem que muitas vezes, ou a velha mulher também, viu? Que às vezes quer vir à tona, quer tomar posição, quer ganhar espaço na nossa vida. Mas Deus não seria Pai se tivesse nos deixado à mercê desses impulsos nossos. Aí Ele nos presenteia com o Espírito Santo. Veja essa figura. Esse mesmo homem começa a ser registrado na Bíblia. Até que você pode pensar, era esse mesmo sujeito? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar o que está acontecendo. Atos 2:14, exatamente depois da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles ali no cenáculo, no aposento alto, no andar de cima, como queira chamar, e eles estavam reunidos, veio aquele sopro, tomou conta daquele lugar, e em seguida eles saem, porque o Pentecostes aconteceu num lugar mais privativo, porque não tinha muita gente, mas eles saíram dali e foram se colocar nos lugares onde as pessoas estavam. E quando você vai em Jerusalém, você vê que é próximo o lugar onde provavelmente aconteceu a descida do Espírito Santo e aonde eles se deslocaram. Para onde? Para as escadarias do templo, onde todos tinham que passar para subir ao templo para adoração, e aonde os pregadores, etc., da época ficavam. E Pedro vai para lá, e ali ele começa a falar para aquela multidão. E o pessoal diz, não, esse pessoal está bêbado, esse pessoal está embriagado, essa hora da manhã, tal. Ele começa o seu sermão, se levanta. Quem se levanta? Pedro. É Pedro que se levanta. Mas que Pedro é esse? Não pode ser. Esse homem pregou um sermão de uma qualidade, de uma hermenêutica, de uma exegese histórica, algo impressionante, que 3.000 homens, fora mulheres, se decidiram por Cristo. Mas que homem é esse? Meu Deus! Mas ele estava negando Jesus. Há pouco tempo, ele estava fraquejando. Mas não foi suficiente. Depois desse dia, ele começa a ir ao templo, agora já como um missionário. E aí ele e João vão para o templo. O que acontece? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde, estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que é ali colocado todos os dias. Pedro, você conhece a história, Pedro vai passando com João e o homem pede a esmola. E o que é que Pedro diz?
Ele olhou para o homem, diz o texto, com atenção e disse, olha, eu estou mal, eu estou liso, eu não tenho dinheiro. Lá no Nordeste a gente diz, eu estou liso. Quando está liso é porque não tem nada. Estou liso. Mas eu tenho algo para você. O que eu tenho, eu posso lhe dar. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E o engraçado é que eu acredito que Pedro não disse, vem cá, levanta, por favor, venha. Não. Esse é o mesmo Pedro. É o Pedro impossível. Pedro deve ter pego na mão desse cara. Pego ele, levanta, rapaz. E anda. E o sujeito levantou em nome de Jesus Nazareno, porque o texto diz, segurando pela mão, ele foi lá e fez isso. É o Pedro agora cheio de ousadia. Ele tinha recebido o presente do Espírito Santo. Pedro, um pouco tempo depois, ele estava diante dos magistrados, lá em Atos 4. Mandaram trazer Pedro e João diante deles, por quê? Porque eles foram presos, porque estavam pregando dentro do templo, a guarda do sumo sacerdote, do sinédrio, prendeu eles, levou para os magistrados, e eles dizem, olha, com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Estavam pregando ali, curaram aquele homem. E Pedro disse, em nome do Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta e diz, autoridades e líderes do povo. Aí começa, diante das autoridades. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, os magistrados ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque viram a atitude deles, porque viu o comportamento deles, que viu como eles se comportavam, eles não fizeram nada mais. Pelo comportamento deles, eles disseram, esse pessoal andou com Jesus. Mas não é bom que seja assim com a gente? Que alguém diga assim, esse rapaz anda com Jesus. Porque pelo que ele diz, pelo que ele faz, pelo que ele age, pela maneira que ele se comporta no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que eu vá. Eu conheci a Cristo dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Conheci a Cristo lá dentro. E você sabe o ambiente universitário, quando muitas vezes é tão hostil à nossa fé. A nossa fé. A outras não. A nossa fé. E eu sei o que é isso. E aí, de repente, Pedro se levanta no meio de tudo isso e diz... Aí o pessoal diz, eles andaram com Jesus. Mas na frente ele chamou, os magistrados chamaram ele e disseram, olha, vamos liberar vocês. Houve toda aquela história, Gamaliel disse, olha, esse pessoal, se for de Deus, vai prosperar. Mas não fale mais o nome de Jesus. Não fale mais nesse nome. E Pedro disse, como assim? Esse como assim é a nossa linguagem, né? Pedro diz, julguem os senhores se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês e não a Deus. Ele já está ousado diante dos magistrados. Ali mesmo os magistrados podiam dizer, então volte para a cadeia, volte para a prisão. E eles saíram, ele disse, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse é o Pedro, que não teme a morte, que não teme os magistrados, que se arrisca pelo Evangelho. Mas quando eu olho essas duas pessoas que nós narramos aqui, você olha essas duas pessoas, tem que ter acontecido algo. Alguma coisa aconteceu, não é possível. Mais uma vez, quando eu me converti, veja bem, eu me converti, eu conheci a Cristo em dezembro. Eu tinha saído da universidade, tinha acabado, estava de férias, tinham acabado as aulas. Aí eu vou para as férias, conheço a Cristo. Quando chega em fevereiro, março, que volta às aulas, eu volto para a universidade crente. E meus amigos estão lá, todos eles. Os que caminhavam comigo na velha guarda, né? O velho homem. Estavam todos lá, meus colegas todos lá. Mas tinha a turminha da ABU, dos crentes que estavam lá também, que me ajudaram muito na minha conversão. E quando eu cheguei, o Miguel, que saiu de férias, chegou um outro Miguel.
Foi o que aconteceu nessas férias. Por onde tu andasse? Foi o que houve contigo que tu voltou desse jeito? Primeiro dia de aula, os gideões foram foram distribuir Bíblias na universidade e fazer um culto. E na universidade, você que já estudou na universidade pública especialmente, os diretórios vão de sala em sala dando aviso e tal. E aí os crentes da ABU agora iam de sala em sala para dar os avisos que ia ter um culto, que a gente ia fazer uma celebração, para convidar os estudantes. Miguel, tu vai com a gente. Primeiro dia de aula. Eu saí, eu voltei. Crente, né, cheio do Espírito agora. Mas agora tu vai lá com a gente. Eu estava na sala de aula assim, o pessoal dando os avisos e eu, ainda muito na minha, né, assim, quieto, tentando me esconder. Dessa altura, tentando me esconder. Aí eu vi o rosto dos meus colegas que me conheciam, cutucando um outro assim, dizendo, é Miguel ali, é Miguel. Olha o Miguel, onde é que está? Miguel está com os crentes. O que foi que aconteceu com Miguel ali? Aconteceu o que aconteceu com Pedro. Ele recebeu o poder do Espírito Santo. Não é diferente. Chegando o dia de Pentecostes, nós lemos aqui, o Espírito Santo veio, capacitou Pedro. E esse mesmo Pedro, que era aquele negacionista de Jesus, aquele que era covarde, aquele que era impulsivo, de repente surge esse outro homem que, se não fosse ele reconhecido, ninguém poderia dizer. Se você narrar essas duas histórias, dois grupos de histórias, alguém vai dizer, não é a mesma pessoa. Não faz sentido. Houve algo na vida de Pedro. Houve um Pentecostes. E na nossa vida, gente, tem que haver um Pentecostes. Tem que existir um Pentecostes na nossa vida para que essa autoridade venha sobre nós. Para que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Para que o poder para testemunhar venha sobre nós. Para que a ousadia, o ímpeto, o desejo de ver vidas sendo salvas, pessoas sendo resgatadas, famílias sendo resgatadas, casais sendo abençoados. Aquele impulsivo homem, acovardado em algum momento, surgiu agora das letras aqui da Escritura, surge esse outro cidadão que também tem o nome de Pedro, coincidentemente, mas era o novo Pedro. Assim como pode ser o novo Miguel, o novo João, o novo Ricardo, o novo qualquer um. Surge na história esse mártir, esse homem que morre crucificado de cabeça para baixo em Roma, que entra para a história como alguém que mostrou ao mundo o que pode o Espírito Santo fazer na vida de alguém. É esse homem. Então nós aqui estamos todos em situação semelhante. Tem que haver um Pentecostes na nossa vida. E que seja o Pentecostes que vai incendiar você, porque se você anda com Cristo, você já tem o Espírito Santo, mas talvez ele esteja guardadinho ali naquele freezer que não incendiou você ainda. Eu, quando conheci a Cristo, eu fui incendiado pelo Espírito Santo. A minha experiência com Jesus foi de me incendiar logo. Então eu saí para todo canto tentando levar meus amigos, eles não compreendiam, eu ia para os barzinhos, a gente saía, a gente queria que os nossos amigos todos conhecessem a Jesus. E Ete e Luiz e alguns aqui viveram conosco alguns desses momentos na nossa juventude. A gente tinha um encontro na sexta-feira, na casa do Pedro Paulo, nosso irmão querido, que partiu para a glória já, que a gente convidava todo mundo. Tinha um grupo que era uma gangue mesmo, lá perto, que roubava os carros, chamava-se Robalto, porque eles roubavam e vendiam. Então todo mundo queria tocar fita e tal, ia comprar na Robalto. E a gente começou a evangelizar essa turma, e a Robalto se acabou. E ainda teve gente que reclamou da gente, disse, esse pessoal acabou com a Robalto. Porque a gente vivia tirando lá os caras e levando para os encontros de jovens da igreja, resgatando essa turma. Muitos deles estão hoje aí por igrejas, alguns são até pastores. Tinha um barzinho lá perto, chamava, nem me lembro o nome do bar, ainda vou me lembrar, que era muito frequentado. Inclusive, nós íamos lá toda sexta-feira. Saímos dessa reunião e íamos nesse bar, que era numa casa, era bem interessante. No meio desse bar, tinha uma galeria de arte.
que tinha um artista que ficava lá, expondo os seus quadros, suas artes, seus artesanatos. E eu e esses colegas ficavam ali de mesa em mesa, com os nossos, eram amigos nossos, né, da praia, a gente sempre ali e tal. Entramos um dia nessa galeria e estava lá o artista e nós pregamos para ele, eu e o Domingos, nós pregamos para ele. E convidamos ele para ir para a igreja no sábado, a gente tinha um encontro de jovens lá. E naquele dia mesmo, ele disse, fecha as janelas aí. A gente fechou tudo, o bar funcionando, e fizemos uma oração ali no meio daquele barzinho. No sábado ele chegou lá, estava separado da esposa, que estava grávida do segundo filho, envolvidos com espiritualistas, e ele foi lá naquele sábado, entregou a vida a Jesus, e hoje ele é um pastor, é o Loma, o Lorival, é um pastor hoje. Porque, se eu for olhar para quem era o Miguel ou o outro qualquer, antes daquelas férias, naquelas férias veio um Pentecostes na minha vida. E da partir dali, eu me animei por essa proposta de Jesus. Nada pode ser diferente entre nós. Se nós queremos alcançar pessoas para Jesus, nós temos que estar como Pedro. Temos que passar por um Pentecostes desse. E esse é um presente que Deus nos dá. O poder do Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo, a graça de poder transmitir isso até com os nossos olhos, como alguém disse, esses estiveram com Jesus. Que alguém possa dizer para nós assim um dia, esses estiveram com Jesus. Esse é o presente que a gente ganha. E aí, o restante Deus vai fazer a obra. Que Deus nos abençoe.